Existe uma palavra que quase todo mundo que começa a estudar a lei da atração e cocriação aprende cedo demais e entende errado por muito tempo. E essa palavra é soltar. Muita gente acha que soltar é desistir, outras acham que é fingir que não quer. Tem quem acredite que soltar é virar frio, indiferente, quase apático. E tentando soltar do jeito errado, acabam fazendo justamente o oposto. Ficam mais ansiosos, mais controladores e mais frustrados. E o curioso é que essas pessoas elas estão até fazendo tudo certo dentro da teoria. Só que mesmo assim parece que a vida não anda, nada flui, nada destrava. E não é falta de técnica, não é falta de merecimento. É só uma compreensão errada de como é que funciona a mecânica da coisa. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que soltar realmente significa. Porque o excesso de importância ele cria um efeito inverso na manifestação. E como muita gente, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo, está sabotando todos os seus desejos, acreditando que está sendo espiritual, consciente, desapegado. Eu te convido a você ficar comigo até o final, porque lá eu vou te dar um passo a passo para você aplicar na tua vida e praticar o verdadeiro desapego. Inclusive eu quero falar também, mais próximo do final, sobre um conceito que eu vejo poucas pessoas falando sobre. Na verdade é quase como uma estratégia secreta que eu utilizei na minha vida e que transformou completamente as minhas manifestações, as minhas cocriações. E eu quero compartilhar esse segredo com você também lá no final. Portanto, fica comigo. Mas olha só. Antes da gente chegar na parte prática, é preciso nós entendermos algo muito fundamental. Soltar é diferente de desistir. Sabe, quando a gente fala em soltar, muitas pessoas entendem isso como abandonar o desejo. Como se fosse preciso parar de sonhar, parar de querer, parar de se envolver. Mas esse nunca foi o problema. O problema nunca foi querer. O problema é precisar. Existe uma diferença enorme entre você desejar algo e transformar aquilo numa âncora emocional. Uma situação de que eu preciso disso, senão a minha vida não é completa, senão a minha vida não é feliz. Quando você age como se a sua paz, o seu valor, a sua estabilidade dependessem desesperadamente daquilo para acontecer, algo muda internamente. A mensagem, ela deixa de ser gostosa, ela deixa de trazer aquela sensação gostosa, sabe? De você imaginar assim, nossa, isso seria bom. E ela passa a ser uma coisa pesada, do tipo, eu preciso disso, sem isso eu não fico completo, sem isso eu não fico bem. E eu já falei isso aqui, em praticamente todo vídeo eu falo isso, e eu vou continuar falando isso até o meu último vídeo aqui no YouTube. A realidade não responde aos seus desejos. A realidade responde ao seu estado interno. Quando você imagina algo, deseja algo, tem um projeto, tem um sonho na sua vida, você visualiza aquele sonho com leveza, isso expande você. Expande. Quando você imagina algo com entusiasmo, isso é expansivo. Quando você deseja algo de forma assim desesperadora, esse desejo ele fica pesado, então ele fica contrativo, ele contrai. Você não se expande porque você fica com medo. Existe um ponto sutil que o desejo ele deixa de virar algo saudável, algo gostoso, algo leve, e ele começa a se tornar, sabe o quê? Um ídolo. É quando o desejo ele fica tão distante, ele é algo tão que você fala, nossa, é quase impossível, ele fica algo tão distante, como literalmente um ídolo. Sabe, um cantor que tá no palco assim, e você fica sonhando,
Nossa, eu queria um dia alcançar aquilo ali. Fica tão distante de você o desejo que ele se torna maior que você. Você fica pequenininho, você aqui, ó. Você aqui, isso é você. Isso aqui é o desejo. Isso é você e esse é o desejo. É quando toda a sua vida, tudo aquilo, começa a girar em torno desse desejo gigante, desse ídolo que você criou. E eu vejo muitas pessoas, quando ingressam nessa jornada de manifestação, de cocriação da realidade, que elas aprendem que elas criam a realidade delas, elas pegam um desejo assim e elas agigantam aquele desejo, elas transformam aquele desejo num ídolo, porque agora elas aprendem que sim, elas podem sim realizar todos os sonhos delas, mas ao mesmo tempo elas colocam esse sonho num pedestal. Então a cada atraso, cada dia que esse desejo não acontece, isso vira uma ameaça. Parece que não dá certo mesmo, não vai dar certo. Cada silêncio vira um sinal negativo. De repente, cada obstáculo, e às vezes por menor que seja, já vira uma, entre aspas, sincronicidade. Isso aqui é o universo me dizendo que não vai dar certo. Aí nesse ponto, não existe mais criação. A pessoa ela sai do modo criação. Ela entra no modo vigilância. E a vigilância, ela não vem do modo criador, ela vem do modo medo. Ela vem do sistema de luta ou fuga, do sistema de medo. Você não está mais vivendo a vida, deixando as coisas acontecer, fluindo com o fluxo das variantes, como diz o Vadim Zeland na sua obra Transurfing. Você não está fluindo com as ondas da vida, com as ondas da boa sorte. Você está tentando garantir que aquilo aconteça, garantir que a sua manifestação aconteça. E quando você entra nesse modo de tentar garantir, isso precisa acontecer, isso precisa acontecer, você tranca a sua vida de uma forma absurda. Você quebra completamente a fluidez da sua vida. Existe uma mecânica muito simples na vida. E ao mesmo tempo, mesmo sendo simples, ela nos afeta profundamente. Eu sei que você já experimentou isso na sua vida inúmeras vezes e talvez você esteja experimentando isso nesse exato momento. E eu já disse isso no meu outro vídeo que está num card aqui em cima, onde eu explico que o mundo, que a vida ela funciona ao contrário. Entenda que tudo que você segura, você tenta segurar com força demais, inevitavelmente, pessoal, inevitavelmente, isso é tão certo como 2 mais 2 são 4. Inevitavelmente, aquilo vai se afastar de você. Quanto mais você coloca importância em algo, quanto mais você tenta segurar aquilo com unhas e dentes, mais aquilo vai fugir de você. Não é porque Deus é cruel, a realidade é cruel e está tentando te punir. E sim, é injusto. É injusto você falar as pessoas que mais precisam de algo. Se você parar para anotar na vida, as pessoas que mais precisam de um empréstimo no banco, por exemplo, são as pessoas que têm o menor limite. E as pessoas que menos precisam de um empréstimo no banco, é aí que o banco quer emprestar dinheiro para essas pessoas. O excesso de importância, ele cria um desequilíbrio interno muito grande. E esse desequilíbrio interno, obviamente, se reflete na realidade externa, porque no final do dia não existe interno e externo, tudo é um reflexo de você internamente. Quando algo, algum desejo, algum projeto, que seja, fica grande demais, você coloca importância demais, você fica pequenininho diante daquilo. Você fica pequenininho. E aí, começam a surgir o quê? Decisões forçadas. Resposta apressada. Você começa a agir de forma ansiosa. Você começa a ter movimentos ansiosos. Você começa a tentar controlar as coisas de uma forma disfarçada, você não percebe. Parece que é um esforço. É isso aí, eu tenho que me esforçar.
mas é um esforço sempre visando o controle. Você está sempre tentando controlar o resultado, porque você está desesperado para o resultado acontecer. E você já deve ter experimentado aqueles momentos em que você está com insônia, você não está conseguindo dormir, e quanto mais você deita, quanto mais você fica na cama rolando de um lado para o outro, tentando dormir, porque você pensa, meu Deus, eu tenho que trabalhar amanhã, se eu não descansar, eu preciso dormir. Você já notou que quanto mais você faz isso, menos você consegue dormir? E essa é a mecânica do excesso de importância acontecendo na prática. Você mais tenta dormir, eu preciso descansar, porque amanhã eu tenho que acordar. Ai meu Deus, se eu não conseguir dormir, como é que eu vou ficar? Amanhã eu vou acordar cansado. É exatamente isso aqui acontecendo na prática. O próprio esforço de você querer dormir faz com que você não durma. É um paradoxo. E isso aqui aparece o tempo todo na nossa vida. Você consegue observar isso em relacionamentos. Talvez já aconteceu com você, ou talvez esteja acontecendo agora. Você conheceu alguém muito bacana e você fica desesperado para aquilo dar certo, porque você tem medo de que se não der certo com essa pessoa, você vai ficar sozinho para sempre. E aí você está o tempo inteiro, nossa, conheci alguém legal, conheci alguém incrível, alguém maravilhoso, precisa dar certo. Não, dessa vez tem que dar certo. Nas outras, 10 vezes deu errado, dessa vez, não, né? Por favor, dessa vez precisa dar certo. Eu vou fazer de tudo para dar certo. E sem perceber, o teu comportamento muda. Você começa a ficar artificial. Você começa a não ser mais você de forma autêntica. Você começa a medir palavras, você começa a se adaptar a outra pessoa por causa desse medo de ficar sozinho, medo de que não dê certo. A naturalidade vai pro caralho. A naturalidade desaparece da sua vida. A leveza se explode. Acabou a leveza agora do relacionamento. Então talvez você conheceu a pessoa, estava muito gostoso, vocês estavam saindo, nossa, vocês estavam se dando bem, estavam fluindo de forma gostosa, de repente você, excesso de importância. Acabou, você começa isso precisa dar certo. E se der errado? Não posso, eu gosto muito dela, eu gosto muito dele, não pode dar errado. E na maior parte das vezes, eu diria 100% das vezes, vai acontecer o quê? Aquilo que eu falei antes, você vai afastar a outra pessoa, porque você está tentando segurar ela com unhas e dentes, você vai afastar a outra pessoa. E nem é pelo fato de interesses, pela falta de interesse. Às vezes a outra pessoa também está muito interessada em você, mas é que ela sente o peso, porque aquilo pesa nela. Esse excesso de importância a outra pessoa sente, ela vai sentir um peso, ela vai sentir esse desespero em você, essa carência afetiva. Essa dependência emocional sua, isso pesa muito. Com dinheiro acontece a mesma coisa. Quando você tem um projeto, às vezes você quer passar num concurso e você fica, não, eu tenho que passar nesse concurso, é minha única chance, o outro edital só vai abrir daqui a X anos. Eu preciso, é minha única chance. Isso aqui, excesso de importância. Esse é o concurso e esse aqui é você. Quando você tem um projeto, uma empresa, um trabalho que seja, e você fica com medo de ser demitido, ai meu Deus, esse trabalho é maravilhoso, esse trabalho paga minhas contas, sustenta a minha família, eu não posso sair daqui, eu não posso ser demitido, senão quando que eu vou encontrar um outro trabalho igual esse? Aí você começa a trabalhar todo dia com medo, todo dia vira um inferno emocional, todo dia vira uma angústia, um dia de que possivelmente você pode ser demitido. Quando você age desse jeito, você sai do modo criador, você entra no modo de sobrevivência, você não consegue mais criar, você não consegue criar a sua realidade desse jeito. Não é assim que funciona. As pessoas entendem de forma equivocada, elas acham que controlar a realidade, querer mudar a realidade, criar a realidade é tentar controlar o excesso de importância, mas não, isso te tira do modo criador. Quando você está no modo sobrevivência, você não expande, a sua realidade não expande, você não expande os seus horizontes, você não consegue enxergar as infinitas possibilidades que estão ao teu redor. O que eu vou te falar agora, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora, tá? Por favor, presta atenção que esse aqui é um dos pontos-chave desse vídeo. Eu preciso que você entenda isso. Soltar não é um sentimento. E aqui está um ponto que eu
eu não vejo quase ninguém explicando sobre. Soltar não é um sentimento, pessoal, que nasce do nada, que vem, que você canaliza dos céus e de repente, soltei. E aí sou acometido por um sentimento de soltar. Soltar não é uma calma instantânea, não uma iluminação emocional que vem uma luz do céu. Soltar é uma escolha, é uma prática constante de você simplesmente parar de ficar alimentando a importância das coisas. É uma decisão prática, não é uma emoção mágica. Eu vejo muitas pessoas assim, meu Deus, eu não consigo soltar, como se elas estivessem esperando algo mágico acontecer dentro delas. Você não espera parar de se importar para você soltar. Você solta mesmo se importando. É isso que muda tudo, é isso. Entenda que o desapego não é desistência, não é frieza, não é indiferença. Desapego é quando você consegue parar genuinamente, com todo o seu ser, dizer que, nossa, isso seria maravilhoso ter na minha vida. Mas se não acontecer, tá tudo bem também. Eu continuo completo, eu continuo inteiro, eu continuo bem, mesmo se isso não acontecer na minha vida, tá tudo certo. Se acontecer, vai ser maravilhoso. É claro, eu quero que aconteça. Mas se não acontecer também, tá tudo numa boa. Eu sigo a minha vida da mesma forma. Quando isso deixa de ser só uma repetição que você fica fazendo de forma mecânica, quando isso realmente começa a ser sentido profundamente por você, de forma genuína, você começa a falar, tá tudo bem se esse relacionamento não der certo. Tem literalmente infinitas possibilidades por aí. Tá tudo bem esse projeto não dar certo. Eu começo outro que vai dar certo, uau! Ou até melhor, tudo bem se eu não passar nesse concurso. Eu faço outro, ainda melhor, eu passo em outro concurso ainda maior. Tá tudo bem, tá tudo certo. Quando isso realmente começa assim, a ser internalizado dentro de você, começa a acontecer um fenômeno muito interessante, porque você começa a naturalmente relaxar e a energia começa a fluir, essa energia criadora, ela começa a fluir porque ela depende desse estado de calma, desse estado de aceitação, eu diria. Seria que é o estado de aceitação, de você saber que tá tudo certo, se der errado, se der certo, tá tudo bem igual. Aí você começa a fluir essa energia criadora dentro de você. E aí você sai daquele modo de sobrevivência, daquele modo de querer controlar as coisas, e você assume o modo de criador. Se tudo isso que eu te falei até agora tá de fato fazendo sentido aí para você, já tá mexendo engrenagens aí dentro da sua mente, dentro do seu ser, eu peço que você curta esse vídeo, peço que você se inscreva nesse canal aqui, porque aqui eu nunca vou falar sobre coisas rasas, eu nunca vou falar sobre motivação barata. Aqui a gente fala sobre como a estrutura da realidade funciona, sobre como a vida realmente funciona, nas suas camadas mais profundas. Se você quer se aprofundar muito mais sobre isso, acessa aqui, primeiro link na descrição, a Jornada de Volta ao Ser. Em breve eu vou estar compartilhando muitas aulas sensacionais sobre respiração, muitas práticas, para você realmente colocar isso no seu dia a dia. Em breve, muito mais surpresas estarão lá dentro, muito mais meditações, muito mais práticas, muito mais meditações, muito mais material riquíssimo para você voltar para o lugar que realmente importa, que é dentro de você. Somente quando você assumir o seu ser e você entender que independente do que te aconteça, você vai ficar bem, é somente aí que você começa a acessar esse estado criador. Então dá uma olhada aqui nesse primeiro link na descrição. Em breve o preço vai aumentar também, então eu te recomendo que você se ressoar com você, claro, você já entre na Jornada de Volta ao Ser agora, que em breve ela estará muito mais poderosa. E eu quero te fazer um desafio, eu quero que você escreva aqui nos comentários
um sonho que você tem, um projeto que você tem, um desejo seu. E você vai colocar assim, ó, você vai escrever o seu projeto com atenção, tá? Quero que você pause nesse momento esse vídeo, dê 3 respirações profundas, se conecte mesmo com esse estado um pouco mais meditativo, escreva o seu sonho e coloca depois assim, ó, eu confio no processo e eu fico bem e eu escolho ficar bem mesmo que isso não aconteça. Eu quero que você escreva isso, não de forma leviana, não só escrever aqui nos comentários, mas que você coloque atenção nisso, que você coloque intenção nisso. Escreva sentindo isso, soltando esse peso. Escreva soltando esse peso da importância. Eu escolho ficar bem mesmo se isso não der certo. Está tudo bem se isso não der certo. Escreva nos comentários. O que eu vou te falar agora é extremamente disruptivo e controverso ao mesmo tempo, mas eu te dou a minha palavra que vai fazer total sentido. E eu não vejo praticamente, é muito difícil ver canais que falam de lei da atração, de cocriação, falarem sobre isso que eu vou falar agora. Tenha um plano B. Calma, calma, calma. Essa é a parte que costuma gerar mais resistência. Muita gente acha que isso é falta de fé, é não acreditar no universo. E aí, consequentemente, o universo não vai te entregar porque você não está acreditando. Muita gente acha que ter um plano B é duvidar do próprio desejo, é duvidar do próprio poder criador. Quando que, na verdade, isso cria exatamente o oposto, pessoal. E eu vou te dar um exemplo, na verdade, alguns exemplos práticos. Primeiro, antes do meu canal explodir, antes de vocês estarem acompanhando aqui o meu trabalho, de eu estar atendendo as pessoas, de eu estar podendo contribuir para a vida delas, como eu estou fazendo hoje. Uma semana antes de o meu canal explodir, eu estava colocando currículos em empresas, porque estava tudo bem para mim já. Eu sabia que o meu canal tinha, sei lá, cada vídeo tinha 15 views, 100 views, quando o vídeo era realmente se sobressair, ele tinha 100 views. E realmente eu estava em paz, como eu já falei no outro vídeo, eu estava em paz se aquilo desse certo ou não. Eu só queria falar das coisas que transformaram a minha vida para as pessoas, compartilhar o que transformou a minha vida com as pessoas. E para mim aquilo já era a vitória. E aí eu peguei assim, tá tudo bem, eu vou continuar gravando os vídeos. E paralelamente, enquanto eu ocupo um trabalho normal, CLT, tá tudo certo. Eu estava em paz com isso. Eu criei um plano B e genuinamente eu estava em paz. Eu já tinha feito, acho que 2 entrevistas e já estava quase tudo certo de eu entrar numa empresa. Isso uma semana, pessoal. Antes da minha agenda começar a ficar lotada, da minha jornada de volta ao ser, as pessoas começarem a descobrir a minha jornada de volta ao ser e começar a comprar e ter as suas vidas transformadas, eu estava tranquilo em trabalhar de forma tradicional. E quantas pessoas você conhece? Eu tenho certeza que você conhece alguém que começou um projeto paralelo, um hobby, que tinha um hobby, sei lá, artesanato, por exemplo. Essa pessoa começa a fazer artesanatos, começa a vender de forma paralela enquanto trabalha num emprego. E essa pessoa começa a vender e começa a vender até mesmo muitas vezes para os seus colegas de empresa. E aquilo começa a crescer, aquilo começa a escalonar e a pessoa começa a ter encomenda demais. Quando ela vê, ela não dá conta, ela precisa sair do trabalho dela para poder atender essa demanda. Eu sei que você já conheceu infinitas pessoas que já passaram por isso, bem como o contrário, pessoas que saem do trabalho para empreender e ficam desesperadas, porque daí elas ficam colocando os ovos dela. Já ouviu aquele ditado, nunca coloque seus ovos todos numa mesma cesta? Esse ditado, ele traz exatamente isso, porque o plano B, ele tira o peso do plano A. Não é que você vai abandonar o plano A. Não é que você vai abandonar o seu projeto. Não é que você vai abandonar aquela viagem que você quer tanto fazer. Quando você sabe que tá tudo certo, beleza, se não der certo esse projeto, ainda assim eu tenho um plano B. Automaticamente isso tira o desespero
elimina a importância daquilo. E aí você para de ficar desse tamanho aqui, pequenininho, na frente do seu sonho, e você começa a ficar do mesmo tamanho. Na verdade, você começa a ficar até maior, porque aquilo já não tem mais, se der certo, deu, se não deu, tá tudo certo. Só de eu seguir o meu entusiasmo aqui, só de eu seguir o meu hobby, ainda que eu não ganhe dinheiro, ainda que isso não seja meu modo de ganhar a vida, tá tudo certo. E quando você tá sem desespero, quando você eliminou esse peso, você eliminou o desespero, tudo foi melhor, você decide melhor, você age melhor de forma mais leve, você pensa, você raciocina, você consegue analisar de forma tranquila as opções que você tem. O plano B, ele não é como se você não estivesse confiando no teu poder criador. Ele não é como se você estivesse bloqueando o universo. Na verdade, o que ele faz é ainda melhor, ele simplesmente te ajuda a remover esse medo, esse excesso de expectativa de que aquilo dê certo, de aquilo que precisa dar certo, senão a sua vida acabou. E como eu falei antes, de forma energética, se a gente for analisar assim de forma metafísica, energética, o excesso de importância é como se fosse você falando para o universo o seguinte: eu preciso disso para ficar bem, senão, ai meu Deus, eu preciso disso, senão minha vida acabou. E aí o universo, a realidade responde: ok, então você não está pronto para receber isso. E aí você não recebe. E quando a importância diminui, você cria um plano B de verdade, tá pessoal? Não cria um plano B só para você ter, não seja um plano B para você simplesmente tentar, eu vou criar um plano B aqui só para tentar enganar o universo. Não é assim que funciona. Cria um plano B e executa o plano B se você vê que, beleza, meu plano A não tá dando certo, aparentemente não tá dando certo porque ele já deu certo, é só uma questão de tempo de ele aparecer, de você sintonizar aquela frequência. Execute o plano B. Não vou precisar trabalhar. Trabalha. Mas sempre ainda, sabe aquele ditado, um olho no peixe, outro no gato? Continua fazendo, continua acreditando no teu outro projeto, no plano A. Só que ao mesmo tempo executa o plano B. Isso vai te dar leveza. E aí quando você sintoniza essa frequência, é como se você dissesse para a realidade, para o universo: eu tô bem já sem isso. Se isso acontecer, se o plano A acontecer, vai ser maravilhoso, mas isso é só uma expansão e não a minha salvação. Eu não preciso, isso é apenas expansão e não salvação. O plano A não pode ser a sua arca de Noé, ele não pode ser a sua salvação. E aí desse jeito a expansão ela flui. E tem um momento, talvez você esteja passando por isso, ou vai passar, provavelmente a maior parte das pessoas passa por isso, que é um momento em que você olha e nada está acontecendo. E esse é o ponto que 99% das pessoas desiste e acha que é uma grande bobagem tudo isso. Porque por nós estarmos viciados em dopamina rápida, nosso cérebro querer as coisas para agora, para ontem, qualquer sinal de demora, de atraso, a mente ela já fala: fracassou, não deu certo. Mas muitas vezes o atraso não significa que deu errado, mas como diz Bashar, muitas vezes esse período onde nada acontece é o período onde a semente está germinando, é o período de recalibração, é o período de incubação. E tem um vídeo muito legal do meu amigo Taufik, eu não lembro exatamente qual é o vídeo, mas ele fala justamente desse momento de gestação, de incubação, onde os teus sonhos eles estão numa espécie de incubadora, mas nesse momento você precisa se manter, siga o plano B, mantenha-se firme no plano A, continue executando o plano A, mas vá para o plano B, que isso vai diminuir essa importância, isso vai te deixar leve. Quanto mais você se desesperar nesse momento de onde aparentemente nada está acontecendo, aí sim que as coisas não vão acontecer e você vai perpetuar o mesmo ciclo de tentar, nada dá certo, você se desespera, volta para a estaca zero. E olha só, se liga nisso, deixa eu te falar uma coisa. Desapego não é passividade. Reduzir a importância não é esperar parado. É aqui que as pessoas se equivocam. Então quer dizer que só eu visualizar, cruzar os braços, que aquilo vai acontecer? Pode ser que sim, mas
Entenda que desapego tem mais a ver com agir de forma calma, sem desespero. Desapego é quando aquilo não é necessário para fazer a sua vida feliz. É agir sem desespero. É fazer, sim, é fazer o que precisa ser feito, mas sem transformar o resultado numa sobrevivência emocional. Sem transformar o resultado numa questão de sobrevivência. Se isso não der certo, acabou a minha vida. Ação com leveza. Ação com leveza é agir no modo criador. Ação com medo é agir no modo sobrevivência. Anota isso. E Denner, como que eu pratico isso na minha vida? Como eu disse no início do vídeo, eu quero te dar um passo a passo agora para você aplicar isso na sua vida. Primeiro passo, eu quero que você pegue os seus desejos. O que você mais busca hoje? Eu quero que você perceba onde é que você está colocando demasiada importância nesse desejo. Aquela viagem que você quer, aquele concurso, aquele emprego que você quer, aquele projeto, um empreendimento, uma agenda lotada. Observa e vê o peso que você está colocando nisso. Eu quero que você olhe para esse desejo e genuinamente você reconheça o quanto que você não precisa disso na sua vida. Pergunte assim, se eu não passar nesse concurso, se isso aqui não der certo, eu vou continuar sendo eu mesmo? Eu vou continuar sendo inteiro? Eu vou continuar estando vivo, tendo outras infinitas possibilidades para mim? Sim ou não? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, crie um plano B. De verdade, crie um plano B. Funcional, que seja funcional, que você consiga colocar em prática. Que ele seja como se fosse assim um step. Se você vê, tá, beleza, vamos supor, talvez você seja terapeuta, esse é um exemplo. Você não está conseguindo lotar sua agenda, você está percebendo que o seu trabalho seus atendimentos não estão te remunerando tão bem. Cogite realmente trabalhar em alguma empresa, enfim, ou fazer algum outro tipo de trabalho que te dê uma renda para complementar a sua renda. De verdade, tira o peso disso, coloca o plano B em prática. Se o plano A você vê que ele não está andando muito bem, sem medo, pessoal, sem achar que então o universo não vai me entregar. Não, isso é para você tem que estar tranquilo, isso é para você tirar o peso do plano A. Esse é o segundo passo, crie um plano B genuíno. O terceiro passo, você precisa estar presente, e esse aqui é o mais difícil, esse aqui é um dos mais difíceis. Você precisa estar presente para suas reações emocionais, você precisa estar prestando atenção em como você vem se sentindo, como que você age. Você age com medo, você age com ansiedade, você age com desespero. Atente-se a isso, fique presente a como você reage às coisas, como você age em relação aos seus projetos, ao plano A, vamos chamar de plano A. Como que você age em relação ao plano A? Você precisa que aquilo dê certo, você age com ansiedade, você tem medo, então você age com base no medo, você aborda os seus clientes, se você for terapeuta, um exemplo, você aborda os seus clientes com medo, tentando convencê-los, porque se você não conseguir convencer, você não vai ganhar dinheiro, enfim. Atente-se a como você vem agindo. Quarto passo, a vida só existe aqui agora, volta para o presente. Você precisa ser a sua melhor versão aqui agora. Você precisa se tornar aqui agora. Quem é compatível com a realidade que você quer viver. Aqui agora, não amanhã, não foi ontem, não é daqui a uma hora, é agora. Só existe aqui agora. Volte para o presente. Viva no presente. A vida só acontece no presente. Quinto passo, faz o que está no teu alcance agora. Agora, no teu alcance agora, hoje. E não digo nem hoje, agora, porque só existe o agora. Faz o que está no teu alcance agora. Faz o teu melhor. O que está no teu alcance agora. Solta o resto sem expectativa, sem suposição de como deve ser o resultado. Dá o teu melhor agora, sem expectativa. Bom, espero que tenha feito sentido e tenha te ajudado a iluminar essa questão do desapego. E agora que você já entendeu que o desapego é uma decisão que você precisa praticar, eu quero que você dê uma olhada nesse outro vídeo aqui, porque ele vai ser o próximo passo essencial na sua caminhada. Dê uma olhada nesse vídeo aqui, que eu te mostro como que eu me libertei da ansiedade, sem utilizar nenhum tipo de medicamento, somente com 3 chaves que vão mudar a tua vida. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, ele foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui pro meu canal no YouTube.
E ele tá muito especial. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai explodir a tua mente e vai virar muitas chaves aí dentro de você. Clica aqui e eu te espero lá.